Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Indústria e Desenvolvimento Regional. O Brasil vive um processo de desindustrialização muito intenso. No entanto, não há desenvolvimento sem um setor secundário robusto. A indústria é ainda o setor que lidera o processo de desenvolvimento de qualquer país. No dia 25 de maio último, comemoramos o Dia Nacional da Indústria. O fortalecimento do setor industrial em Minas será tema do Interconexão Brasil de hoje, dando-se ênfase à revitalização dos distritos industriais mineiros. E o nosso convidado é Adair Evangelista Marques, superintendente do Desenvolvimento Industrial do Instituto Evaldo Lodge da FIENG. Adair, muito prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Violete, o prazer é meu, em nome do Sistema FIENG. Obrigado aí pelo convite. Que balanço se pode fazer do processo de desindustrialização do Brasil, que é também um processo, junto com a crise, extremamente preocupante? Quando se fala em desindustrialização no Brasil, é bom entender que a indústria, quer dizer, tem muito foco na questão da indústria da manufatura. Da manufatura, certo? De transformação. De transformação, perfeito. Isso mesmo. Quer dizer, nos últimos anos, quer dizer, houve um investimento uma ênfase muito forte na questão do consumo interno, tá certo? Essa questão do consumo interno, ela de certa forma se exauriu até mesmo pela dificuldade de emprego que a população tem hoje. E também pelo, vamos chamar assim, investimento que as próprias pessoas fizeram ao longo do tempo na compra de bens de capital. Então, quer dizer, esse processo ele acabou chegando num determinado ponto onde não existe mais condição de fazer com que ele puxe, tá certo, a questão do desenvolvimento industrial da indústria de manufatura. Perfeito. Por outro... Sim. Pode completar. Por outro lado, quer dizer, o outro fato importante é a questão, o outro lado da possibilidade de investimento, ela está relacionada à exportação. Sim. E com essa crise mundial, quer dizer, a exportação também se tornou mais difícil, ou seja, se tornou mais competitiva, e então isso dificulta também a exportação pela indústria brasileira em vários segmentos. Com, vamos chamar assim, a adequação do preço do dólar, houve a melhoria de alguns setores, mas a dificuldade de exportar também é muito grande. E nós temos também, quer dizer, a necessidade premente de melhorar a questão do investimento privado. Perfeito. Agora, o investimento privado, tanto no mercado nacional quanto internacional, ele ocorre num ambiente de confiança, tá certo, e de aspecto regulatório muito forte. Então, quer dizer, com essa crise, digamos assim, política e econômica, quer dizer, esse investimento também se torna prejudicado e isso dificulta, tá certo, a questão da indústria, sobretudo de manufatura. A desindustrialização não é só um fenômeno brasileiro, é também um fenômeno mundial? É isso mesmo? Ela tem, quer dizer, tem uma componente aí relacionada à parte, vamos chamar assim, do exterior, que tem sido associada por vários pesquisadores a questão de associar a questão da manufatura ao serviço agregado, tá certo, àquele produto que está sendo colocado no mercado. Perfeito. Né? E esse é um caminho que, obviamente, a indústria brasileira também vai ter que perseguir, tá certo, no sentido de melhorar a industrialização, mas também agregar serviços, agregar valor de serviço aos seus produtos no mercado. E aqui em Minas, a desindustrialização é também um assunto sério? Quer dizer, a desindustrialização, ela atinge, tá certo, o Brasil como um todo. O presidente da FIENG, Olavo Machado, tem um comentário muito importante, quer dizer, Minas é o primeiro estado a entrar na crise e com certeza será o primeiro a sair da crise no momento em que houver, tá certo, uma recuperação. Minas Gerais ela tem uma tradição muito forte na questão da indústria extrativa, sobretudo mineral, que ocupa aí um espaço importante na economia de Minas, tá certo? Agora, a desindustrialização, pelos fatos que foram citados, ela atinge também a indústria de Minas Gerais. O que a FIENG está fazendo para estancar esse processo de desindustrialização?
Veja bem, são muitas ações em vários segmentos. Nós temos programas robustos que nós poderíamos detalhar um pouco mais à frente. Nós temos aí um projeto voltado para a revitalização e modernização dos distritos industriais, que ele tem o objetivo de, sobretudo, de colocar uma infraestrutura adequada para atrair e consolidar as indústrias de Minas Gerais. Nós temos também um programa de competitividade industrial regional que busca trabalhar os setores dinamizadores nas regiões do Estado, no sentido de resolver problemas e gargalos relacionados à atividade, sobretudo industrial, para que a indústria possa florescer. Temos também um programa, tá certo, de atração de indústrias internacionais para o Brasil, e um programa direcionado para levar a indústria para se instalar no mercado internacional. Então, quer dizer, esses programas, eles compõem um conjunto para ajudar a nossa indústria a competir no mercado. São 4 programas. No segundo bloco, nós começaremos exatamente pela revitalização dos distritos industriais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Indústria e Desenvolvimento Regional. No primeiro bloco, nós situamos bastante o processo de desindustrialização, que é sério aqui no Brasil e também aqui em Minas, e também deixamos e demos ênfase de que um processo de desenvolvimento certamente ainda se centra e é liderado exatamente pela indústria. Já deixamos no ar o que nós iríamos trabalhar nesse momento, é que o que a FIENG está fazendo exatamente para suplantar, estancar o processo de desindustrialização. Uma delas é o fortalecimento dos distritos industriais. É isso mesmo, Adeia? Sim, o programa de revitalização e modernização dos distritos industriais, ele é um programa do sistema FIENG em parceria com a Codemig, então uma parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, através de um convênio. Quer dizer, eu acho que é perfeitamente do seu conhecimento, quer dizer, Minas Gerais foi pioneiro na questão da instalação dos distritos industriais. O Distrito Industrial Juventino Dias de Contagem, ele foi criado na década de 40, mais precisamente em 44, né, e o objetivo era realmente atrair indústrias para o Estado de Minas Gerais. Houve um trabalho muito importante, que inclusive em termos de política de desenvolvimento industrial, ela foi copiada por vários estados brasileiros, quando Minas Gerais criou a CDI, que era a Companhia de Distritos Industriais, tá certo? Aportou recursos financeiros através do BDMG, num trabalho capitaneado pela CEMIG, que tinha o objetivo de implantar processos no Estado para consumo do excedente de energia que ela dispunha. Ela criou o INDE, que era o Instituto de Desenvolvimento Industrial, com o objetivo de atrair indústrias para o Estado de Minas Gerais, que teve também a participação administrativa da Fundação João Pinheiro. Perfeito. Então, esse foi um programa, digamos assim, extremamente vitorioso, e foram instalados, na década de 60, cerca de 53 distritos industriais no território de Minas Gerais. Abrangendo todas as regiões mineiras. Todas as regiões mineiras. E esse distrito ele tinha o objetivo de estabelecer uma infraestrutura adequada onde fossem instaladas indústrias no Estado, tá certo? Com o objetivo de fazer o desenvolvimento. Um pouquinho mais tarde, na década de 70, foi criada também a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, hoje, né, o CIT, Senai e FIENG, com o objetivo de dar suporte tecnológico para essas indústrias também que estavam sendo instaladas. Então, nesse período, quer dizer, se instalaram aí cerca de 53 distritos industriais. Ao longo desses anos, quer dizer, alguns continuaram com uma atividade muito intensa, mas, infelizmente, quer dizer, houve um processo de não estabelecimento de uma governança adequada dos distritos, e muitos, vamos chamar assim, entraram numa sequência
com essa modernidade do mundo, que eles precisam ser modernizados. Entraram em certa decadência, não foi? Decadência, isso mesmo, tem que ser revitalizados. Em que medida os distritos industriais foram substituídos por os APLs? Porque aqui também no desenvolvimento tem muito modismo, não é isso, professor? Não, veja bem, o distrito industrial ele pode ser considerado uma infraestrutura, tá certo, adequada, onde se possa instalar as atividades de indústria. Tá certo? O APL, de um modo geral, o arranjo produtivo local, ele decorre vamos chamar assim, de ações de indústrias que se aglomeram em torno de um mesmo setor e eles compõem ali um chamado cluster ou arranjo produtivo, tá certo? Para fazer produção de determinados produtos. Temos aqui o arranjo produtivo na área de móveis, temos arranjo produtivo na área de calçados, tá certo? Então, eles diferem do distrito industrial. Na moda também, né? Na moda. O distrito industrial ele é muito mais focado na indústria de manufatura, tá certo? E, de certa forma, diversificado, né? São indústrias de setores, inclusive, próximos, mas alguns diferentes, e ele se diferencia bastante do que se chama um APL. Perfeito. Quantos distritos industriais existem em Minas e quantos deles estão efetivamente vigorosos, atuantes? Tá, em Minas Gerais, nós temos 53 distritos industriais da Codemig, ou seja, são aqueles que foram criados nesse arranjo, né, que foi feito pelo governo do Estado. Existem também cerca de mais uns 50 e poucos distritos, 50, 60 distritos, que são das prefeituras. Sim. Então, quer dizer, no conjunto completo aí nós temos cerca de 110, 120 distritos industriais em Minas Gerais, mas esse trabalho de revitalização nesse projeto conjunto da Federação das Indústrias com a Codemig, com o governo do Estado, o foco são 53 distritos industriais que fazem parte do sistema administrativo da Codemig em parceria com as prefeituras. Nesse período de crise, onde vêm os recursos para revitalizar esses distritos industriais? Veja bem, nesse caso da revitalização dos distritos, os recursos estão sendo aportados pela Codemig, através do governo do Estado, mas, obviamente, quer dizer, nós estamos trabalhando com uma concepção de estabelecer uma governança onde haja participação das próprias indústrias que compõem aquele distrito, que elas são, digamos assim, a principal peça a colocar o processo em funcionamento, tá certo? Tem recurso do governo do Estado e tem recurso também da Federação das Indústrias, no sentido de ajudar a criar condições para que a nossa indústria se torne mais competitiva. Entre os 4 programas que o senhor mencionou para revitalizar, revigorar a indústria, o segundo seria um programa de competitividade industrial regional. Em que consiste esse programa? Quer dizer, o programa de competitividade industrial regional, ele foi um programa concebido com a diretriz do presidente da Federação das Indústrias, Olavo Machado, no sentido de analisar quais eram as principais potencialidades regionais do Estado. A Federação das Indústrias, ela dispõe de 12 unidades regionais no Estado, quer dizer, e essas regiões, quer dizer, elas foram analisadas efetivamente, foi feito um diagnóstico para entender claramente, quer dizer, quais eram os fatores mais pujantes e fortes na questão da competitividade industrial regional, tá certo? Foi feito também um diagnóstico das principais indústrias presentes, tá certo, nessa área, e foram elencados 21 setores industriais, aqueles que são capazes de dinamizar a economia mineira de uma maneira mais intensa, para que se faça um trabalho no sentido de identificar claramente qual é a potencialidade regional e quais são os principais gargalos a serem vencidos para que a indústria se torne mais competitiva nas diversas regiões do Estado. Esse levantamento vai dar um livro? Esses recursos, as informações já estão disponíveis para quem quiser acessá-las? Foi criado, quer dizer, um site específico no site da FIENG, que é o www.fieng.com.br, e lá acessando, tá certo, o PECIR, que é o Programa de Competitividade Industrial Regional, as informações que estão sendo levantadas e organizadas, elas estão todas disponíveis, que nós queremos que outras instituições e outras entidades possam participar em colaboração conosco, no sentido de criar realmente condições para que a nossa indústria se torne mais competitiva. Perfeito.
No terceiro bloco, nós vamos trabalhar em que medida, digamos, esses 2 projetos e outros 3 projetos estão dando efetivamente resultado para alavancar a indústria mineira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a indústria e o desenvolvimento regional, dando ênfase a 2 programas principais, que é a revitalização dos distritos industriais e também um novo programa que chama Programa de Competitividade Industrial Regional. Vamos agora fazer um balanço exatamente dos resultados desses projetos. Vamos começar exatamente pelos distritos industriais. Que resultados visíveis, perceptíveis nós já temos? Pois não, Gilete. Quer dizer, o primeiro fato é o seguinte, havia necessidade de se entender claramente, quer dizer, o que nós temos hoje dentro do Distrito Industrial. Claro. Porque houve, durante esse processo, quer dizer, além das indústrias que tinham contrato com a Codemig para estarem instaladas naquele distrito, houve uma profusão de outras indústrias, quer dizer, fornecedores das próprias indústrias locais, tá certo? Tem também diversos aspectos de áreas que foram invadidas, tá certo? Sim. Foram feitas construções, quer dizer, enfim, o espaço foi ocupado de uma maneira, digamos assim, não muito ordenada. Foi um certo desvirtuamento dos distritos, é isso, professor? Exatamente. Então, quer dizer, o primeiro passo foi um trabalho conduzido pela Codemig no sentido de fazer um mapeamento do distrito. Sim. Ou seja, nós precisamos entender claramente o que tem ali dentro daquele distrito. Esse mapeamento já foi feito para os 53, sim, ok? E dos 53, nós selecionamos 13 para trabalharmos um plano de ação para modernização e revitalização. Obviamente, quando se fala em revitalização e modernização de um distrito industrial, nós não estamos falando de uma ação que vai ocorrer da noite para o dia. Claro. Quer dizer, é um trabalho que tem que ser planejado, organizado, tá certo? E trabalhado pela governança, que são as 3 partes: o governo do estado, o município e as indústrias organizadas através de uma entidade associativa. E qual é a ênfase que se dá? Primeiro, coisa infraestrutura, é isso? Pois é, então, o que foi feito? O presidente da Federação das Indústrias, Olavo Machado, ele definiu que Contagem seria vamos chamar assim, o exemplo que nós deveríamos trabalhar, porque lá tem toda sorte de problemas relacionados a um distrito industrial. Claro. Então, em relação ao distrito industrial Juventino Dias de Contagem, já foi feito o levantamento de todo o espaço. Esse é um mapeamento digital, quer dizer, uma coisa, digamos assim, extremamente precisa, claro, que nos possibilita localizar aquilo que está dentro do distrito industrial. Nós reunimos com os empresários, elaboramos um plano de ação, quer dizer, então esse plano de ação também já está pronto, e nós estamos numa fase agora de organizar a governança, ou seja, é o tripé entre a indústria, o governo do estado e o município, no sentido de colocar esse plano em ação, priorizando aquilo que realmente dará maior resultado a curto prazo. Esse mesmo processo nós estamos conduzindo para mais 13 distritos industriais. Então, nós estamos numa fase atual de levantamento de informações, tá certo? Nos 13 distritos, para que a gente possa trabalhar a questão do plano de ação, organizar a governança e colocar um processo em andamento. Obviamente, nós estamos falando aí de um horizonte de tempo da ordem de 5 anos, para que a gente possa realmente obter os resultados mais efetivos. Perfeito. E com relação ao Programa de Competitividade Industrial Regional, o que tem sido feito? Bom, em relação ao Programa de Competitividade Industrial Regional, já foram feitos 21 encontros setoriais com todos os participantes, quer dizer, nós tivemos aí a participação dos sindicatos, já participaram 28 sindicatos, empresas, tá certo, participaram também de todo o processo, já tivemos aí 49 empresas participando efetivamente do processo, tivemos entidades de apoio participando, o governo do estado, o governo federal, centros de pesquisa,
tá certo? E, nesse caso, quer dizer, já foram elaborados 12 planos de desenvolvimento regional, tá certo? Com 21 planos de desenvolvimento setorial, tá certo? E tem também o portal que foi criado, onde as pessoas podem acessar. E nós estamos focando, tá certo? Em uma matriz de ações propositivas, focando a questão da mão de obra e recursos humanos, modernização, tecnologia e inovação, exigências regulatórias de sustentabilidade, que é aquela que permeia, sobretudo, a ação pública, tá certo? E mercado e produto. Então, essas ações agora, nós já estamos caminhando para atuar junto com a regional, e aí nós temos tido um apoio fundamental dos presidentes da FIENG nas regionais, das equipes das regionais, no sentido de trabalhar junto com as indústrias locais para que esses planos comecem, digamos assim, a serem implementados no sentido de resolver os principais gargalos e problemas na busca de melhorar a competitividade da indústria em todo o estado. Em que medida esses programas permitem também uma maior integração entre universidade e indústria e setor produtivo? Veja bem, ao longo de todo esse processo, esse trabalho já está sendo desenvolvido há cerca de 3 anos. Durante todo esse processo, nós tivemos um trabalho intensivo com a Aeris Tríplice, ou seja, houve uma participação efetiva das indústrias, houve uma participação efetiva da academia, tá certo? E uma participação efetiva do setor público, através não só do setor público, tá certo? Estadual, como também municipal. Em que medida na crise ela tem influído negativamente no andamento desses projetos? Veja bem, num momento de crise, quer dizer, nós temos que pensar, sobretudo, numa estruturação de um plano de trabalho que permita sair da crise. Claro. Porque, de modo geral, quer dizer, quando a crise ela é cíclica. Quando houver uma retomada do desenvolvimento, quer dizer, houver uma melhor condição de produção, quer dizer, esses planos estando estruturados com as indústrias, com a participação do poder público, quer dizer, nós vamos conseguir, tá certo, alavancar o desenvolvimento da indústria muito mais rapidamente do que se nós não estivéssemos preparando esses planos de ação para o desenvolvimento futuro. Temos que acreditar que o Brasil é maior do que a crise, professor? Nós temos que acreditar o tempo todo. Quer dizer, veja bem, obviamente o mundo inteiro ele olha para o Brasil como um player importante, tá certo, em nível internacional. E nós temos certeza absoluta, quer dizer, no momento em que houver uma conscientização forte, no sentido de nós termos segurança jurídica naquilo que nós fazemos, nós temos um cenário que permita que a indústria possa desenvolver de maneira mais forte, tá certo? E possa ter um ambiente mais, vamos chamar assim, favorável para que a atividade industrial floresça, com certeza absoluta, a possibilidade de sair da crise é muito maior. Porque a gente tem também consciência que a atividade industrial, ela gera riqueza, ela gera emprego e ela agrega valor à matéria-prima, claro, que é diferente, tá certo, de outras áreas, tá certo, na qual ela não agrega valor à matéria-prima. E é necessária ao desenvolvimento. Adair, superintendente, queria agradecer a sua presença aqui, cumprimentar na sua pessoa todo o sistema FIENG, exatamente, que está promovendo essa revitalização da indústria. Porque sem indústria não há desenvolvimento. É claro que hoje o setor de serviços está crescendo mais, a diferença entre os setores também começa a ficar mais embaralhada, mas os países mais desenvolvidos, Alemanha, Japão, Estados Unidos, têm a sua base ainda na indústria. E revitalizar a indústria é um programa necessário para a retomada do desenvolvimento brasileiro. E a você, telespectador, que sempre nos assiste, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.